Olá, meus irmãos, que a paz esteja com todos, em nome de Jesus. Com muita alegria que nesse instante nós separamos um momento de nossa semana para nos rendermos ao nosso Deus, para meditarmos na palavra dele, para enchermos o nosso coração de fé, em nome de Jesus. Queria pedir que para que nós iniciemos esse momento de culto, que você feche seus olhos, para que juntos nós possamos falar com o nosso Deus, para que juntos nós possamos entregar a Ele todas as nossas preocupações, todas as nossas aflições, porque Ele é um Deus que tem cuidado de nós e é assim que nós queremos em nome de Jesus. Pai, oramos a Ti. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale os corações, ó Deus, através dessa palavra que será meditada. Que em nome de Jesus, ó Deus, a Sua palavra que é transformadora, que nos sara, que nos cura, que nos consola, que em nome de Jesus, nesse momento, venha mesmo de encontro às nossas necessidades, ao Senhor, em nome de Jesus. Se algum dos meus irmãos que me ouvem, ó Deus, nesse instante, estão passando por dificuldades, estão passando por momentos difíceis, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor venha com a tua providência, venha, ó Deus, com a sua mão forte, socorra todo aquele que está necessitado, todo aquele que está desesperado, todo aquele que está com preocupações, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria pedir que você, se puder, abra suas Bíblias lá no livro de Romanos, capítulo 10, nós vamos ler o versículo 1. Romanos 10, versículo 1, que diz assim na palavra do Senhor: Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo e peço a Deus em favor deles. Amém. Só esse versículo por enquanto. O título da mensagem que nós vamos meditar nessa noite é Desejo que meu povo seja salvo. Querido, nós vemos com muita preocupação tudo que acontece ao redor do nosso mundo, e não só nesse momento, mas há muito tempo. Nós já temos pregado essa mensagem de salvação, essa mensagem de reconciliação com Deus Pai, para todos os que se encontram nas nossas igrejas, nas nossas células, e é porque de fato o desejo do nosso coração é que essa salvação chegue aos lares, essa salvação que transformou as nossas vidas chegue a todos que estão ao nosso redor. E nesse tempo que nós temos vivido, cada vez mais torna-se urgente a necessidade de salvação, a necessidade de encontro com Deus, a necessidade de reconciliação com Deus. Então, é com isso que nós queremos introduzir essa mensagem dessa noite. Nós vemos essa carta de Paulo aos Romanos e ele fala a respeito disso, do desejo que ele tem que o povo dele fosse salvo naquela época. Então, nós podemos crer que isso vem de encontro a várias situações que eles passavam, a várias contradições que aconteciam na época em relação à própria palavra de Deus. Há muitos que não criam nessa mensagem de salvação, nessa mensagem de reconciliação com Jesus Cristo que Paulo pregava. Então ele, ao entender tudo isso, ele fala a respeito do desejo do coração dele. Ele não pregava simplesmente por fama ou para ter ali, sabe, multidões o seguindo, mas o desejo maior do seu coração era que seu povo se rendesse a Deus, que seu povo se entregasse a Deus através de Jesus Cristo e entendesse esse tão grande plano de salvação. Havia pessoas, como existem hoje, que são muito dedicadas a Deus, que, sabe, fazem boas obras, doam cesta básica e que, sabe, fazem ações de caridade, ações de quem pode ajudar em vários sentidos a humanidade, a sua comunidade ali próxima. Mas Paulo, como nós temos a consciência hoje, sabia que não era só isso que bastava para que ali o seu povo, para que a sua comunidade fosse salva. Havia a necessidade de uma entrega, havia a necessidade de uma reconciliação, de um perdão de pecados que só viria através de Jesus Cristo, nosso Salvador, o Salvador daqueles que há muitos anos atrás que andaram com Jesus, que foram apóstolos de Jesus, pregaram a respeito dele e que é o mesmo nosso Salvador hoje, o mesmo que era ontem, é hoje e será eternamente. É o Jesus,
o Cristo de Deus, aquele que foi prometido, o Messias, é ele pelo qual nós podemos alcançar a nossa salvação. E é sobre isso que Paulo pregava. Então, ele fala em suas pregações, em vários episódios, a respeito exatamente disso, de que os que se entregam a Jesus são aceitos por Deus. Então, assim, o desejo no coração de que o seu povo fosse salvo passava pelo entendimento que eles precisavam ter a respeito de Jesus, o Cristo de Deus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que veio e nos reconciliou com Deus. Queria que você fosse comigo no versículo 8 e você vai ver, Paulo segue dizendo que o que Moisés diz é isso: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração, isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Então, era uma mensagem muito próxima. E hoje, no tempo que vivemos, com tanta tecnologia, com tanto acesso a informações, essa mensagem ela está muito próxima de nós. Sabe, queridos, nós vivemos episódios em nossa história da humanidade onde já foi muito restrita a questão do anunciar o Evangelho de Jesus, mas hoje muitos têm já o acesso a isso, a essa mensagem de salvação, a essa mensagem de esperança para mim e para a sua vida. Mas, mesmo assim, há pessoas que têm ainda seu coração endurecido, ainda assim, há pessoas que têm dificuldades em entender dessa mensagem, dessa palavra que está perto dos nossos lábios, perto do nosso coração, mas que muitas vezes nós não temos o pleno entendimento a respeito disso. Isso é algo que nos preocupa. Hoje mesmo eu conversava com a minha esposa a respeito dos acontecimentos ao redor do mundo, a respeito de tantas notícias difíceis, de luto, de dor, e que muitas vezes nos faz refletir. Se tantas estatísticas, se tantos números de pessoas que têm, por esse mal que tem assolado a terra, têm falecido, têm morrido por esse mal, por complicações, e o que muitas vezes passa pela nossa mente é nos lembrar do desejo que todas essas pessoas sejam alcançadas por Jesus Cristo, que todas as pessoas tenham a oportunidade de entregar as suas vidas a Jesus, para que elas, mesmo que partam, mesmo que chegue ali pela situação que tem acontecido, o momento de partir, o momento de luto para os seus familiares, eu acredito que os que têm o entendimento a respeito da eternidade, a respeito da salvação, a respeito do plano de Deus para as nossas vidas, todas essas pessoas têm pensado a respeito do desejo do nosso coração é que, que todas essas pessoas tenham tido a chance, mesmo que sejam nos seus últimos momentos, de entregar as suas vidas a Jesus Cristo, ao único que pode nos salvar, ao único que tem, a chave para que nós nos reconectemos com Deus. Então, isso nos faz pensar, e se você for ao versículo 9, Paulo continua dizendo: se você disser com sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. É isso que nós temos pregado nas nossas igrejas, não agora, mas há muitos anos, desde sempre, que nós, ao fazer os apelos para que as pessoas entreguem as suas vidas a Jesus, é porque nós sabemos de um Jesus que está de braços abertos, de um Jesus que nos ama, de um Jesus que tem planos para as nossas vidas, de um Jesus que lança fora todos os nossos pecados em um mar de esquecimento, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Ele. E isso, mesmo que pareça algo muito complexo, em seu início é bem simples. É uma atitude de entrega, é uma atitude de rendição, é uma atitude de crer em nossos corações e com nossa boca declarar que Jesus ele é o Salvador. E com isso nós temos essa salvação em Cristo Jesus. Versículo 10 diz: porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus,
Falamos com a boca e assim somos salvos. Querido, você que talvez me ouve e, sabe, pensa a respeito da sua vida, pensa a respeito do que você viveu até aqui, de talvez já estar, sabe, pensando que para você não tem mais salvação, que para você não tem mais jeito de, sabe, voltar para Deus, que você já foi fundo demais, sabe, em pecados, em distanciamento de Deus. Nessa noite eu te digo que o nosso Jesus, o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário é maior do que todos os nossos pecados, é mais do que suficiente para nos salvar, é mais do que suficiente para nos reconciliar com Deus. Então não importa a situação que você esteja hoje, o que importa é a sua atitude de entrega a Jesus Cristo. O que importa é você declarar com sua boca e crer no seu coração que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. O versículo 11 diz, desse livro de Romanos, capítulo 10, diz assim: porque as Escrituras Sagradas dizem, quem crê nele não ficará desiludido. Não ficará desiludido, não ficará desamparado, não ficará jogado em um canto. Nosso Deus tem planos de bens para a sua vida e não de mal. Nosso Deus tem propósito para a sua vida em nome de Jesus. Então creia que independente do seu estado emocional, independente do seu estado físico, independente do que você fez até aqui, que talvez você ache que é um pecado grande demais, mas mesmo assim o nosso Jesus, Ele, com o seu sangue derramado ali na cruz do Calvário, Ele lava todos os nossos pecados, Ele limpa todas as nossas feridas, Ele cura as nossas emoções, Ele cura a nossa alma. Sabe, talvez você já tenha ouvido em uma de nossas igrejas a respeito de reconciliação com Deus, a respeito de reconciliação com seus familiares, a respeito de mudança de vida, a respeito de, sabe, de uma nova história que você precisa começar a viver e você tem dificuldades de mudar, dificuldades de agir diferente e você pensa que isso é uma barreira para que você chegue até a Deus, mas não é. Em nome de Jesus, creia que mesmo que você passe por um processo longo, mesmo que você passe por um processo ali de dificuldades, de falhas, ali de recaídas, ainda assim, o nosso Deus é um Deus que nos ama, o nosso Deus é um Deus que investe em nossas vidas, o nosso Deus é um Deus que não desiste de nós. Então creia que Ele não te deixará desiludido, Ele não te deixará desamparado, Ele não desiste de você, Ele não desiste da sua família, Ele não desiste, sabe, dos seus. Então, mesmo que você esteja, talvez nesse instante ao me ouvir, pensando em várias pessoas, que talvez você não entenda o porquê está vivendo uma vida tão distante de Deus, ou talvez tenha dúvidas a respeito de salvação, a respeito de compromisso com Deus, a respeito de que talvez a pessoa tenha, sabe, dado as costas para Deus. Ainda assim você pode crer em nome de Jesus que Deus, Ele não desistiu desse seu filho, desse seu marido, desse seu primo, de nenhum dos que estão próximos de vocês. Deus, Ele não desiste. Deus, Ele é um Deus de amor, Deus, Ele é um Deus de propósitos. Então, a palavra do Senhor, ela nos diz em vários exemplos a respeito daqueles que vêm e entregam suas vidas a Jesus, a respeito daqueles que vêm e se arrependem, vêm como estão. Como estão. Talvez você pense a respeito de várias questões que você ouviu que na igreja não eram aceitas e que por isso você não pode se achegar até a Deus. Pode se achegar. A palavra de Deus diz que nós devemos vir como estamos. E Ele mesmo é quem nos transforma. Ele mesmo é quem trabalha em nossas vidas. Ele nos faz mudar de atitude, mas através da sua atitude de amor. Não é algo que Ele vem e nos força, é algo que Ele vem e nos constrange com tanto amor, com tanta graça
e com isso nós vamos entendendo a respeito dos seus planos para as nossas vidas, a respeito do seu grande amor por nós, e aí nós começamos a mudar de atitude. Mudar de uma atitude de quem de fato está distante de Deus para quem é um seguidor de Jesus Cristo, como alguém que entregou sua vida a Jesus, como alguém que quer, sabe, da agora em diante, viver uma vida diferente. Mesmo que, como eu disse, seja difícil no começo, mesmo que hajam tropeços, mesmo que hajam falhas, ainda assim, o nosso Deus, Ele é um Deus paciente. Nosso Deus é um Deus que mostra o seu amor. A palavra de Deus segue dizendo a respeito de que essa palavra, essas escrituras, elas, ao serem pregadas, elas vêm e convencem do pecado, convencem do erro. E aí entra o nosso papel como igreja, aí entra o nosso papel como homens e mulheres de Deus aqui nessa terra, que pregam essa palavra, que, sabe, buscam entender a respeito do amor de Jesus, a respeito da sua palavra, a respeito dos seus projetos, a respeito do seu plano para a humanidade, e começam aí a anunciar essa palavra. Não fazemos isso como algo, sabe, simples, como algo qualquer, como algo sem efeito, mas porque cremos que houve mudança em nossas vidas. E se houve mudança em nossas vidas, Deus pode fazer na vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, de todos aqueles que nós encontrarmos pelo caminho e pregarmos essa mensagem. Então, em nome de Jesus, creia que o nosso Deus, Ele pode e Ele quer fazer grandes coisas através da minha vida e da sua vida, em nome de Jesus. Então, não pense que talvez você não sabe falar, não pense que talvez você não tem capacidade de fazer, não pense que talvez com as suas possibilidades você não pode fazer aquilo que Deus espera ao seu respeito. Talvez até não possamos, mas nosso Deus é um Deus que nos escolhe e nos capacita, nos escolhe e trabalha em nós para que nós estejamos prontos a realizar aquilo que Ele espera de nós. Versículo 17 diz: portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Jesus Cristo. É sobre isso que nós estamos falando. Então, essa fé que está em nossos corações, ela vem por ouvir essa palavra, dia após dia, ano após ano. Nós vamos ouvindo, ela vai começando a fazer efeito em nossos corações, e aí entra o trabalho de nós como igreja, de nós como servos de Deus, como quem conhece um pouquinho mais a respeito dessa palavra e sabe, não trabalha nisso como uma barreira, mas trabalha como um facilitador do entendimento a respeito do amor de Deus, sabe, de um amor que transformou as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, creia nisso. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, 31, nós falamos várias vezes já a respeito disso, sabe? Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, sabe? Aí aqui fala que nem a morte, nem a vida, ninguém, sabe, pode nos separar desse grande amor, sabe? Ninguém pode nos condenar, ninguém pode nos julgar. Você vai ler do versículo 31 até o versículo 39, fala sobre isso, sabe? Fala sobre esse amor, desse amor que nos alcançou, sabe? Desse amor que, ao nós entendermos a respeito dele, não há mais condenação quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Então creia que, sabe, ao nós fazermos orações de entrega, de reconciliação com Jesus Cristo, isso tem o poder de transformar as nossas vidas, transformar as nossas histórias em nome de Jesus. Não é algo qualquer, não é algo vazio, é algo que tem poder transformador em nome de Jesus. Diz assim em Romanos 8,35: então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo de morte? Nada disso nos separa do amor de Deus. Não separa. Não pense que talvez o que acontece com você, o que acontece ao seu redor, seja uma dura punição de Deus, seja porque Deus não te ama mais. Ele te ama. Nem perigos de morte, nem perseguições, nem escassez,
nem dificuldades, sabe, no nosso país ou ao redor do mundo, nos separa desse amor. Nós temos um Deus que nos ama, um Deus que entregou o seu Filho unigênito para nos salvar. É nisso que nós precisamos crer em nome de Jesus. Como diz as Escrituras Sagradas, por causa de Ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão ao matadouro. Em todas essas situações temos vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Nada nos separa deste amor, sabe? Nada nos separa desse amor. Querido, você que nos ouve, que é próximo de nós, desejo do nosso coração é que você seja salvo, que você entregue a sua vida a Jesus, sabe? E abre o seu coração para que essa transformação comece a ocorrer dentro de você, para que você saia do seu lar confiante, saia do seu lar, sabe, para fazer o que for necessário, independente dos perigos de morte, independentes, sabe, das situações adversas, você saia confiante que a sua vida foi entregue a Jesus Cristo e que nada disso separa do seu amor, nada que acontece. Então, em nome de Jesus, Ele nos cobre com teu sangue, Ele nos guarda, Ele vem e nos protege, ainda que sejamos prudentes como devemos ser. Ainda assim, quando nós queremos nesse amor, nós não vivemos apavorados, nós não vivemos desiludidos, nós não vivemos sem esperança, nós vivemos como quem crê em um Jesus que nos amou, em um Jesus que se entregou por nós na cruz do Calvário, que nada nos separa desse amor. Nós precisamos orar a Deus pedindo que, sabe, esse desejo, esse entendimento a respeito da palavra de Deus, essa busca por conhecer a Deus e o seu amor esteja em nossos corações, que em nossas orações, que em nossas atitudes esteja, sabe, muito claro o desejo de que os nossos irmãos, que o nosso povo, que a nossa nação seja salva. Sabe, que aqueles que estão em situações difíceis tenham oportunidade de se achegar até a Deus, oportunidade de entregar a sua vida a Jesus e serem salvos e viverem a eternidade junto com Deus. É muito triste pensar em que talvez algumas pessoas partam dessa terra por ignorância ou por talvez não ter entendimento claro e partam distante de Deus. É muito difícil para nós pensarmos que isso possa acontecer. É por isso que em nossas orações, é por isso que em nossas atitudes, é por isso que ao pregar essa palavra, sabe, em tempo e fora de tempo, em tempos difíceis, querido, não é algo tão simples, eu digo a você. Você vir pregar a palavra de Deus, você vir e falar de esperança, falar de fé, falar de um Deus que salva a pessoas que estão, sabe, completamente sem esperança, completamente frustrados com a vida, sabe, chateados com o que tem acontecido ao redor, talvez pensando que Deus os abandonou. Mas nós temos essa palavra enraizada em nossos corações, não é, sabe, algo que está acontecendo externamente que nos separa deste amor. Então creia em nome de Jesus. Creia e declare. Declare até que isso esteja vivo em seu coração. Até que você creia nisso do fundo do seu coração, para que você seja, sabe, corajoso para anunciar essa verdade. Para anunciar isso que transformou a sua vida. E que pode transformar a vida da nossa nação, pode transformar nossas mentes, pode transformar as nossas atitudes, pode transformar, sabe, a nossa história de hoje em diante.
Então eu quero orar com você. Você que talvez que me ouve e já esteve em uma das nossas igrejas, já talvez até se batizou, já andou junto conosco, já trabalhou junto conosco nas nossas igrejas e talvez por diversas circunstâncias você foi se afastando e se esfriou e se afastou de Jesus Cristo, se afastou dessa verdade e talvez hoje você esteja atemorizado, talvez você esteja abalado, talvez você esteja desiludido pelas circunstâncias e pensando que talvez por você ter se afastado de Deus, Ele te abandonou, mas Ele não te abandonou. Basta hoje você pedir perdão pelos seus pecados, basta hoje você se reconciliar com Ele e Ele tem salvação para a sua vida. Ele é um Jesus que morreu na cruz do Calvário de braços abertos e Ele continua hoje com seus braços bem abertos, com o seu coração aberto para nos receber como seu Salvador, nos receber de volta reconciliados a Ele. Então, em nome de Jesus, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu que um dia andei contigo, mas me esfriei, me afastei dos teus caminhos, andei distante de ti, fiz aquilo que não te agrada. Hoje, Deus, eu volto arrependido e peço perdão aos meus pecados, sara as minhas feridas, sara as minhas emoções, me aceita de volta como um dos seus filhos, como uma das suas filhas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que talvez me ouve também e nunca fez essa oração de entrega a Jesus, eu queria que você refletisse a respeito disso, a respeito de um Deus que te ama, a respeito de um Deus que, não desistiu de você, de um Deus que se entregou por você na cruz do Calvário, mesmo você ainda sendo pecador. Nós não merecíamos, nenhum de nós merecíamos. Eu que prego para você nesta noite não merecia esse grande amor, esse grande sacrifício, mas Jesus, ele decidiu se entregar por nós. Ele obedeceu ao Pai, entregou sua vida por nós na cruz. E aí nós temos esperança de salvação. Então, em nome de Jesus, independente de como você tenha vivido até aqui, hoje é dia de você declarar, que você crê que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. Repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu hoje reconheço e declaro com a minha boca que Tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, sara as minhas feridas, em nome de Jesus, e me aceita como um dos Seus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Quero orar por você que também me ouve, você que, é parte da nossa igreja, em Jardim Guadalupe, em Quadrangular de Sorocaba, em tantas outras igrejas, das nossas familiares que nos ouvem. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu quero me unir a você nessa noite e orar pela nossa nação, orar por essa situação difícil que passamos ao redor do mundo e pedir ao Deus que pode vir e cessar essa pandemia em nome de Jesus. Pode vir e acabar com essa situação difícil, mudar as nossas histórias, contrariar as estatísticas. Ele é o único que pode mudar a nossa história em nome de Jesus. Pai, oramos a Ti mais uma vez. Oro a Deus pelos meus irmãos que estão nos seus lares e me ouvem. E peço ao Senhor Jesus que o Senhor venha e os alcance, que o Senhor venha e trabalhe nos corações em nome de Jesus. Ó Deus eterno, eu oro por paz, oro por esperança, oro a Deus para que Seu amor venha e inunde os corações, que a Sua paz que excede todo entendimento venha em nome de Jesus e acalme os corações, acalme os ânimos, aqueles, ó Deus, que estão preocupados, ó Senhor, com os projetos desse ano, preocupados, ó Deus, com aquilo que tem sonhado há tempos e estava por se realizar, mas talvez, ó Deus, tenha sido postergado, talvez, ó Deus, tenha ouvido, ó Senhor, situações e notícias que talvez, ó Senhor, venham atrasar
os seus sonhos, os seus planos, ó Senhor, em nome de Jesus. Eu oro porque creio, ó Senhor, que o Senhor é um Deus soberano, é um Deus que pode todas as coisas, nada do que está acontecendo na terra, ó Senhor, está fora do controle das suas mãos. O Senhor é um Deus que controla tudo, o Senhor é um Deus maior que tudo. Então, em nome de Jesus, eu oro e peço a Deus que o Senhor intervenha nessa situação. Oro a Deus por todos os meus irmãos, oro por provisão financeira. Oro a Deus por bênçãos espirituais, bênçãos materiais, bênçãos, ó Deus, nas suas emoções, bênçãos, ó Deus, na sua família. Ó Senhor, em nome de Jesus eu oro e peço a Deus que o Senhor visite cada um dos seus lares nessa noite. Em nome de Jesus, ó Deus, visita. Vem, ó Deus, com o seu Espírito Santo e toca os corações. Toca, ó Deus, com o seu poder. Toca, ó Deus, com a sua graça. Em nome de Jesus, ora Deus pelos nossos profissionais da saúde, profissionais da limpeza, profissionais da segurança pública, ó Deus pelos nossos líderes, ó Senhor, das nossas igrejas, do nosso país, ó Deus, das nações ao redor do mundo. Ora por sabedoria, ora Deus por paz, ora, ó Deus, para que o Senhor venha e os abençoe em nome de Jesus em todas as suas decisões, em todas as suas atitudes, ó Deus, que tudo que aconteça, ó Senhor, no final de tudo glorifique o seu nome. Ó Deus, não deixa, ó Pai, que por causa de ego, por causa, ó Deus, de vontades próprias, de benefícios próprios, ó Deus, pessoas venham tomar atitudes erradas, atitudes que desagradam ao Senhor em nome de Jesus. Eu oro, ó Pai, e peço, Senhor, toma o controle das nossas vidas, toma o controle, ó Deus, das nossas nações ao redor do mundo, em nome de Jesus. Eu creio do fundo do meu coração. Tu és aquele que pode cumprir tudo que o Senhor prometeu para nós, ó Senhor. Então, por isso nós estamos confiantes, por isso nós estamos com a nossa fé fortalecida, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Que o Senhor, Deus, te abençoe, te guarde, te dê um restante de semana de paz, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo venha e inunde o seu lar, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma semana de boas notícias, que possamos ouvir de vocês testemunhos de mudança de vida, testemunhos de salvação, testemunhos de entrega a Jesus aí no seu lar, em nome de Jesus. Que talvez aqueles que nos ouviram e fizeram essa oração de entrega a Jesus, de reconciliação, que deixe aí a sua mensagem aí na descrição do vídeo, sabe? Diga, olha, eu ouvi essa mensagem, eu creio neste amor de Jesus Cristo e eu entreguei minha vida a Jesus, eu voltei a Ele. Escreva aí a sua mensagem, sabe? Faça a sua declaração pública, sabe? De fé em Jesus Cristo, através aí das nossas redes sociais. Não deixe que o distanciamento, sabe, atrase essa sua entrega a Jesus. É neste momento mesmo que você precisa estar cada vez mais próximo de Jesus, o nosso Salvador. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que a paz seja com todos. Nós os amamos em Cristo Jesus. Amém.